A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí toda semana nos acompanhando, e hoje mais uma sexta-feira em que nós estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus. E antes de fato dar início, eu queria trazer uma palavra da parte de Deus e depois já entramos em oração e eu trago para você aquilo que Deus colocou em meu coração para você. Vou entregar tudo hoje. Se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, fica comigo até o final, porque muitas surpresas o Senhor guardou para este momento. Salmos 51 diz assim a palavra de Deus. Versículo a partir do 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui diante de um dos textos mais belos em relação ao ser humano para com Deus, em relação à abertura de coração de um homem para com Deus. Este salmo foi escrito e foi cantado pelo salmista Davi. Salmista esse que foi um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. E antes de que nós adentremos nessa história tão bonita, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus amado, obrigado por este momento tão especial em que nós estamos aqui para compartilhar a Tua palavra, que para nós é bússola, Senhor, que para nós é aquele instrumento que o Senhor nos norteia. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor tire nossas dúvidas, que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor colocou em meu coração para que eu compartilhasse com essas pessoas que me acompanham, não sei se exatamente agora ou se posteriormente, não sei se de dia ou de noite, não sei se aqui em Pernambuco ou se no Brasil ou se no mundo, quem sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. E sei que esta mensagem, Deus, ela tem direção, e que esta direção cumpra a Tua vontade. Pai querido, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como bem falei, um salmo escrito por Davi, um homem escolhido por Deus, um homem separado para ser rei em Israel, e que nessa hora, nesse exato momento, ele meio que frustra o desejo de Deus para a vida dele. Mas este homem é o mesmo que Deus disse que é segundo o seu coração. E aí este salmo em particular mostra a total expressão de Davi em relação à sua condição de pecador, na sua condição de homem falho, e abre o seu coração de uma forma extraordinária e nos traz lições incríveis. Para talvez você que não conheça essa história, eu vou dar uma pincelada aqui só para que você entenda muito bem o que foi que aconteceu com este homem para que ele chegasse a este ponto. Davi foi um homem separado por Deus, um filho de Jessé, o filho mais jovem, e que foi levado para ser um músico ali no palácio real, um servo do rei Saul, para que acalmasse o rei Saul quando ele estava possesso de demônios.
Era a única forma de solucionar aquela tristeza que aquele rei tinha, era quando Davi tocava. Mas ainda assim, Davi, estando lá no palácio, começou a causar muito ciúme, porque Davi também teve a possibilidade de tomar a frente do exército de Israel e derrotar o gigante, o qual todos os soldados estavam com medo de enfrentar. Davi foi lá e cumpriu a sua parte, derrotou o gigante, arrancou a sua cabeça e a entregou nas mãos do rei, assim fazendo com que Israel subjugasse os filisteus. O tempo se passa, Davi é perseguido e esse mesmo rei que outrora recebeu a cabeça desse gigante e que teve vitória sobre essa batalha, tem Davi agora como seu inimigo. E aí caça-o como um animal. E aí Davi fica nessas pelejas de fugitivo para lá e para cá para não morrer nas mãos do rei. E em algum momento nessa caminhada ele tem possibilidade de matar o rei. Mas ele não o faz porque ele diz que aquele que Deus separou, ele que tem poder sobre a vida dele, e aí ele não tocou fisicamente na vida deste rei, deixou ele ir e aí seguiu a sua vida. Esse mesmo Davi que fez o Salmo 23, justamente por conta de sua trajetória, né? Ele foi ungido na casa do seu pai, em Belém, posteriormente foi ungido em uma parte de Israel, né? E nesse caso do Salmo 23, Davi vem agora para ser ungido sobre toda Israel e se cumprir sobre ele a palavra que Deus havia falado lá em Belém. E nesse contexto, Davi já estava em uma posição muito melhor e ali ele queria expressar claramente qual era a vontade dele para com as coisas de Deus, para com Deus. Que era que o seu cálice transbordasse, né? Que fosse derramado sobre ele todo o óleo possível, justamente para que ele transbordasse em Deus. Mas esse mesmo homem que tem esse mesmo desejo, na sua caminhada de rei, ele chegou em algum momento que estava tão confortável que passou a observar as outras mulheres. E aí passou a cobiçar a mulher de um outro homem, de um dos seus melhores guerreiros, de um dos melhores e mais fiéis guerreiros. E ele termina por pegar essa mulher e trair esse homem, esse amigo, esse guerreiro fiel. E por sinal essa mulher engravida, ele chama este homem de volta para cobrir este pecado. E aí este homem, como o exército estava em guerra, este homem não se viu no direito de ir para casa, ter com sua mulher, para cobrir justamente o pecado que Davi queria. Porque se ele fosse para casa e tivesse relações com a sua esposa, certamente o pecado ia ficar coberto. Mas ele não o fez. Ele dormiu na porta do palácio. E no dia seguinte disse: meu rei, eu não posso estar em casa enquanto os meus compatriotas, enquanto os meus irmãos estão em guerra. Davi simplesmente faz uma carta para o comandante e diz assim: olha, bota ele na frente de batalha. E aí assim matou ele. Porque colocou ele na frente de batalha justamente para morrer. Para Davi, ali teria se resolvido o problema. Então, assassina um homem, trai ele, né, comete adultério, assassina, enfim. E acha que por tudo isso está tudo bem. Ninguém está sabendo, bico calado, e está tudo bem. Só que o mesmo que chamou ele estava vendo todas as coisas. E Deus sempre, sempre tem homens e mulheres ao seu comando para despertar aqueles que acham que Deus não vê. Deus chama o profeta e diz assim: vem cá, vai lá conversar com Davi. E conta uma história para ele. E aí o profeta chega, né, o profeta Natan chega na presença do rei, e aí nessa presença do rei, ele conta uma história. Ele diz: meu rei, eu quero lhe contar uma história. Se um homem tivesse apenas uma cabritinha, e o seu vizinho tivesse um rebanho imenso de cabritas,
e chegasse uma visita em sua casa, e ao invés dele pegar uma das suas cabritas e matar e comer, ele fosse na do vizinho que só tem uma, matasse e comesse a dele. O que deveria acontecer com este homem? Davi simplesmente salta e diz assim: digno é de morte este homem. O profeta olha para ele e diz: esse é o Senhor. Imediatamente a ficha cai e ele brada: Senhor, contra ti pequei, somente eu contra ti pequei. A primeira atitude que se observa deste homem é assumir o seu erro. Não importava se tinha uma outra pessoa envolvida neste meio. Ele simplesmente assumiu o seu erro. E não é que porque ele assumiu o seu erro, ele simplesmente eximiria todo o seu pecado de uma hora para outra, porque na lei do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E aquilo que o homem planta, isso ele semeia, ele colhe. E Davi colheu. O filho de Batseba morre. Davi fica muito triste. E o que é interessante é que a caminhada de Davi se desemboca justamente em filhos completamente deturpados da vontade de Deus, mostrando assim como o pecado é terrível na vida do homem. Mas aí nós chegamos justamente nesse ponto em que Davi está extremamente arrependido, que Davi já tem sofrido a perda do seu filho tão querido. E aí Davi abre o seu coração para Deus justamente através desse Salmo 51, que é tão conhecido como o Salmo do Perdão de Davi. E aí ele expressa claramente todas as dores, todas as circunstâncias advindas do pecado. Quebrasse os meus ossos, fizeste isso e aquilo, e aí demonstra tudo isso. E aí mostra tamanha clareza da sua própria vida. Em momento nenhum neste salmo nós percebemos ele mandar, ou ele enviar, ou ele conduzir a sua culpa para uma outra pessoa. Ele simplesmente assume tudo e diz assim: fui eu que fiz. Fui eu que fiz. E aí se mostra um homem extremamente conhecedor do caminho. Por quê? Porque ele vai em busca do Deus que ele sabe que é um Deus de misericórdia. Não importa o que você fez. Siga os passos de Davi. Entenda que Deus é um Deus de misericórdia. E a necessidade que se tem é de assumir que você e não mais ninguém pecou. Foi você, é você que pode se acertar com Deus. É você que pode se alinhar com Deus. Por mais que alguém tenha participado, quem tem que se alinhar com Deus é você. Se a outra pessoa quiser, que ela faça. Mas quem tem que se alinhar com Deus é você. E foi justamente o que Davi fez. Ele veio para a presença de Deus e disse assim: Senhor, eu quero me acertar contigo, porque eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido porque sem a tua presença não dá. Não dá, Senhor. Sem a tua presença não dá. Sinto ossos quebrados, sinto que nada na minha vida tem sentido sem ti. E é justamente aí onde nós começamos a perceber o homem diferente que é Davi. Por mais que tenha caído nas suas falhas, nos seus erros, Davi vem para a presença de Deus, assume o seu erro e demonstra claramente qual era o caminho que ele deveria seguir. Porque ele diz: retira de mim todo pecado, toda iniquidade, retira de mim, para que a minha alma goze no Senhor, para que minha alma se alegre no Senhor, para que eu possa sentir este gozo da tua presença, porque em pecado
não tem presença de Deus. Ah, eu tive presença de Deus ainda em pecado. Está se enganando. Preste atenção. Não existe presença de Deus com quem está em pecado. É duro, mas é a verdade. Veja o que Davi diz. Ele se abre diante de Deus. Ele mostra toda a sua culpa. Ele mostra que tudo aquilo trazia danos que lhe incomodavam de uma maneira terrível, visto que Davi sempre foi um homem muito próximo de Deus. Davi teve inúmeras experiências em batalhas, em pelejas, em conflitos, enfim, um homem que tinha experiência com Deus. Nesse exato momento, abre o seu coração para justamente declarar todo o seu pecado e pedir que Deus o purificasse. E o que é interessante é que ele diz: faz em mim, ou cria em mim, um coração puro e quebrantado. Veja que coisa interessante. Ele mostra a sua incapacidade de só conseguir alguma coisa pura, ou verdadeira, ou voltada literalmente para Deus. Isso mostrando a total confiança e a total dependência de Deus para que acerte o caminho. E isso nos traz uma lição extremamente importante, que é justamente saber o que Deus quer e pedir a Deus que faça em nós como Ele quer. Porque o que se vê muito hoje são pessoas dizendo assim: Senhor, é o que eu quero, Senhor, é como eu quero, é assim. E eu costumo dizer sempre: Senhor, se aquilo que eu quero está dentro da tua vontade, que seja feito, mas que se não, pode fechar as portas, que eu estou tranquilo. E é justamente isso que eu venho hoje trazer para você da parte de Deus. Todas as coisas nas nossas vidas, se estiverem alinhadas, se estiverem dentro da vontade de Deus, pode ter certeza que haverá alegria, haverá prosperidade, haverá bênção. Mas se estiver fora da vontade de Deus, nunca espere dar certo, porque a própria palavra diz que sem Deus nada funciona. Eu venho da parte de Deus hoje para trazer essa mensagem para o teu coração e dizer: olha, o Senhor quer o melhor para você, por isso vem para Jesus. Se estás em pecado, faz como Davi, abre o teu coração e declara a Deus tudo o que fizeste de errado, e diz a Ele que estás arrependido e procura nele um coração melhor, atitudes melhores, ações melhores, para que possas honrar o nome do Senhor e para que sejas de fato feliz, porque a verdadeira alegria está naqueles que estão com o Senhor. Sabe por quê? Porque a vida é passageira, mas a promessa de Deus, ela é eterna no Senhor. Glória a Deus. E como sempre fazemos nas sextas-feiras, desejamos paz a você através de um hino. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem.
Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e domingo tem mais. Às 18 horas estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e fica com a gente sempre que tiver mais uma palavra da parte de Deus. Até domingo. Tchau, tchau.